Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 28. E quero desafiar você a pensar sobre o tema: a sua obediência é cega ou é voluntária? No versículo 22 de 2 Crônicas 28 diz assim: no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Infelizmente, nem sempre os filhos seguem os passos de seus pais. Vimos que Jotão, que era pai aí de Acás, fez o que era reto perante o Senhor e que ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade de Deus. Mas seu filho não foi assim. Pelo contrário, Acás não fez o que era reto perante o Senhor e andou nos caminhos dos reis de Israel. Ao dar as costas ao Senhor, Acás caiu nas mãos dos reis sírios. Também os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão. Foi um período muito sofrido para o Reino do Sul. Durante o reinado de Jotão, o povo teve 16 anos para se arrepender. Mas ao insistirem em sua aberta rebelião no reinado de Acás, durante 16 anos, colheram as terríveis consequências. Sabe, existem 2 tipos de obediência: uma obediência cega e uma obediência voluntária. A obediência cega está baseada no medo. Eu obedeço para não sofrer as consequências da desobediência. Já a obediência voluntária tem por fundamento a fé e o amor. Eu obedeço porque creio em Deus, porque o conheço e o amo. Percebe? Então, quando Odete falou ao exército de Israel, não houve uma comoção que remetesse ao arrependimento, mas um medo de que lhe sobreviria caso não atendesse a mensagem profética. Então, voltaram para Samaria. Muitos estão assim com relação às profecias do tempo do fim. Por medo do juízo, realizam obras a fim de que essas possam redimi-los de sofrê-lo. No entanto, voltam às suas práticas pecaminosas tão logo a sua consciência tenha então sido amortecida pela justificação própria. Terrível. Mas antes da gente prosseguir com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, assim você será abençoado porque vai receber as notificações e vai poder nos ajudar a expandir essa palavra. Então deixa agora seu like, comenta, compartilha, você faz isso tão rapidinho e ainda pode voltar e ler 2 Crônicas 28 todinho, porque nós vamos pontuar aqui algumas considerações importantes sobre esse capítulo. Então, versículo 1 ali, logo de cara do capítulo 28, diz o quê? Informa a ascensão de Acás ao trono de Judá. Então, ele sucede a seu pai, o rei Jotão, que era conhecido ali pelo reinado justo e obediente a Deus. No entanto, Acás é uma figura completamente oposta. Acás assume o trono após a morte de seu pai e desde o início já demonstra uma postura de desobediência aos princípios de Deus. Então, detalha logo nos versículos 2 em diante os pecados e abominações que Acás cometeu. Primeiramente, ele seguiu o caminho dos reis de Israel, oferecendo sacrifício nos lugares altos, que eram locais de culto pagão, e não nos altares dedicados a Deus no templo em Jerusalém. Então, essa prática contrária à lei de Moisés, que mostrava sua indiferença aí, então, para com a adoração ao Deus verdadeiro. Além disso, Acás fez imagens fundidas de ídolos pagãos e até mesmo queimou incenso a essas abominações no vale de Ben-Hinnom. Então, esse vale, também conhecido como Giena, era associado a práticas idólatras e rituais pagãos, tornando a ação de Acás ainda mais repugnante. Então, a maldade de Acás não se limitou à prática da idolatria. Ele chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos no fogo, imitando rituais pagãos de culto a deuses falsos. Então, foi uma atrocidade ali que revela a profundidade da apostasia de Acás e sua total falta de respeito pela vida humana, incluindo a sua própria descendência. Então, essa introdução ao reinado de Acás em Judá lança aí uma sombra, uma história sombria sobre o futuro do reino. Então, a sua maldade e a sua apostasia não apenas afastaram Judá da adoração a Deus, mas também abriram as portas para a ira de Deus e para o juízo que se seguiria. Então, Acás não apenas desobedeceu à lei de Deus, mas também liderou seu povo na prática de abominações pagãs, comprometendo aí a identidade e a fé da nação.
Então, esse relato serve como um aviso poderoso sobre as consequências da apostasia e da liderança corrupta. Então, Acaz, como rei, tinha uma influência significativa sobre o povo de Judá, e suas escolhas erradas tinham um impacto profundo em toda a nação. Isso nos lembra aí da importância de líderes justos e obedientes a Deus, né, para poder guiar o povo no caminho da verdade e da retidão. Então, a história de Acaz também destaca a misericórdia e a paciência de Deus, que apesar da maldade de seu povo e de seus líderes, continua a oferecer oportunidade de arrependimento e perdão. Né? Então, vai revelar aqui as consequências das ações de Acaz e como Deus lida com a rebelião e a apostasia. Então, a sessão vai começar aí, a partir do versículo 5, ali, nos mostrando ali que os israelitas, liderados por Peca, o filho de Remalias, infligiram um golpe ali sobre Judá. Então, eles tomaram posse de uma grande quantidade de prisioneiros, cerca ali de 200 mil, né, mulheres, filhos e despojos de guerra. Né? Então, a captura desses prisioneiros reflete o terrível custo humano dessa guerra, né? E a tragédia que se abateu ali sobre o povo de Judá. Então, Deus permitiu essa derrota como consequência das ações ímpias de Acaz e do povo de Judá. Acaz, como líder da nação, tinha a responsabilidade de guiar o povo nos caminhos do Senhor. Mas, em vez disso, as suas práticas ímpias resultaram na perda de vidas e da liberdade dos seus ali concidadãos. Então, Deus, em sua misericórdia, enviou ali o profeta Oded para confrontar o exército de Israel e adverti-los contra manter os prisioneiros de Judá como escravos. Então, Oded enfatizou que a ira de Deus já estava sobre eles devido às ações deles contra Judá e que mantê-los prisioneiros só agravaria a situação. Então, essa intervenção aí profética serve para lembrar da preocupação de Deus com a justiça e a compaixão, mesmo no meio de um conflito. Então, Deus desejava que seu povo fosse tratado com dignidade e que houvesse oportunidade para restauração e arrependimento. Então, os líderes de Judá ouviram as palavras do profeta e decidiram libertar os prisioneiros de Judá. Então, eles forneceram roupas, calçados, comida, cuidados médicos aos cativos, antes de enviá-los ali de volta para Judá. Então, a atitude dos líderes de Israel, contrastando com a brutalidade da guerra, demonstra aí uma compaixão inesperada e um reconhecimento de que as ações passadas haviam sido cruéis. Então, essa reviravolta inesperada nessa história destaca aí a intercessão de Deus e a capacidade dele de tocar os corações dos líderes, mesmo em momentos de conflito e hostilidade. Então, a compaixão dos líderes de Israel permitiu que um número significativo de prisioneiros de Judá fosse resgatado e voltasse para casa. Então, aí nós temos, a partir aí do versículo 16, né, nós temos a situação precária de Judá após as derrotas nas mãos de Israel e de outros inimigos. Né? Levou, por exemplo, a Acaz a tomar uma decisão drástica. Então, ele enviou mensageiros com presentes aos reis da Síria, buscando apoio aí contra seus inimigos. Né? Então, o destinatário dos seus presentes era Tiglat-Pileser, rei da Síria. Né? Então, essa ação de Acaz, ela é emblemática de sua falta de fé em Deus. Então, em vez de buscar a orientação do Senhor e confiar na proteção do Senhor, ele se voltou para uma potência estrangeira em busca de ajuda. Então, isso não apenas reflete a sua própria fraqueza espiritual, mas também representa um desvio das práticas de confiança e dependência em Deus, que deveria caracterizar o povo de Judá. Então, é importante notar que essa aliança com a Assíria não resultaria em ajuda desinteressada. Então, Tiglat-Pileser aproveitou a oportunidade para invadir Judá, causando ainda mais sofrimento e perda para o povo. Então, além de buscar ajuda na Síria, Acaz continuou a afundar em sua apostasia religiosa. Então, ele ordenou a criação de um modelo do altar pagão que ele havia visto em Damasco, né? Um altar que incorporava elementos da idolatria assíria. Então, em vez de purificar o templo e restaurar a adoração a Deus, Acaz introduziu práticas pagãs em Jerusalém. Então, essa ação aí escandalosa de profanação do templo e a introdução de práticas idólatras demonstra o quanto Acaz havia se afastado dos princípios religiosos que deveriam orientar seu reinado. Então, ele estava disposto a comprometer a fé do povo em troca de ajuda política, o que, como veremos, só vai
atrair aí mais desgraça sobre Judá. Então, Acaz representa esse triste exemplo de como a busca desesperada por soluções humanas pode levar à apostasia, à traição e à fé. Em vez de confiar em Deus e buscar sua orientação, ele colocou sua confiança em alianças humanas e comprometeu sua adoração em Deus em troca de ajuda militar. Né? E aí nós temos as consequências dessa desobediência, né? Então vai, a partir ali do versículo 22, vai oferecer um relato das repercussões aí das ações pecaminosas e da apostasia do rei Acaz em Judá, né? Então vai fornecer aí uma análise, né, do que é a desobediência de um rei, né, e destacar a justiça e a fidelidade de Deus em lidar com o seu povo, né? Então, vai revelar que mesmo diante das derrotas, da busca por ajuda na Síria e da introdução de práticas idólatras em Jerusalém, Acaz não se arrependeu de suas ações pecaminosas. Pelo contrário, ele aumentou sua infidelidade, adorando outros deuses e fazendo mais imagens de ídolos para adoração. Então, essa persistência na apostasia é um indicativo da dureza do coração de Acaz e de sua resistência à correção divina. Então, ele continuou a ignorar os chamados à retidão e persistiu em seguir seu próprio caminho, apesar das evidentes consequências negativas que suas ações haviam trazido para Judá. Então, os versículos finais aí vão relatar a resposta de Deus à persistente desobediência de Acaz e do povo de Judá. Então, Deus permitiu que as nações vizinhas, que haviam sido utilizadas como instrumentos de castigo anteriormente, continuassem a oprimir Judá. Então, o rei dos assírios trouxe ainda mais sofrimento a Judá. E essa opressão se tornou uma carga insuportável para o povo. É importante notar que a opressão que Judá enfrentou foi uma consequência direta das ações de Acaz. Então, sua busca por ajuda na Síria e sua falta de confiança em Deus resultou nessa subjugação ainda mais profunda do seu reino. Então, Deus usou as nações estrangeiras como instrumento de juízo contra Judá, como resposta à apostasia deles. Né? Então, aqui essa parte vai enfatizar justamente essa justiça de Deus e a sua fidelidade em cumprir sua promessa, tanto as de bênção como as de juízo. Né? Então, quando a gente pega e pensa em 2 Crônicas 28 e traz aqui para os nossos dias, o que nós temos? Primeiro, temos, né, uma narrativa bem pesada, cheia de lições aí. Então, nesse relato de desobediência, apostasia e sofrimento, podemos encontrar aí sim uma mensagem central que vai nos apontar para a necessidade contínua de Cristo em nossas vidas e a importância da obediência aos princípios de Deus. Então, assim como Acaz, o rei de Judá, se afastou dos caminhos do Senhor e buscou ajuda nas alianças humanas, também nós, nos nossos dias, somos tentados a buscar soluções em fontes terrenas em vez de confiar no Deus Todo-Poderoso. Então, quantas vezes corremos para os braços do mundo, buscando segurança, sucesso, satisfação, esquecendo-nos da suficiência de Cristo em nossas vidas? Então, Acaz, em sua busca por ajuda na Síria, descobriu que sua confiança em homens e alianças políticas não trouxe a verdadeira libertação que ele desejava. Ao contrário, sua nação sofreu ainda mais opressão e miséria como resultado das suas escolhas. Então, isso nos lembra que, assim como Acaz, quando colocamos nossa confiança em coisas passageiras e nos afastamos do Senhor, podemos nos encontrar em um estado de aflição e desespero. No entanto, o cerne da nossa reflexão cristocêntrica está na verdadeira esperança que encontramos em Cristo Jesus. Em contraste com Acaz, temos o privilégio de conhecer o Salvador, que veio ao mundo para nos libertar do pecado e nos levar, então, a uma nova vida. Quando a gente tem Cristo, Ele é a resposta para todas as nossas necessidades espirituais e emocionais. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nos voltamos para Ele, em arrependimento e fé, encontramos perdão, paz e libertação do poder do pecado. Então, Ele é a rocha inabalável em quem podemos confiar em todas as circunstâncias. Além disso, também, essa narrativa vai nos mostrar a importância da obediência aos mandamentos de Deus. A desobediência de Acaz
trouxe sofrimento para o seu povo, assim como a nossa desobediência às Escrituras pode ter consequências dolorosas nas nossas vidas. No entanto, em Cristo, encontramos o poder e a graça para obedecer a Deus e viver em conformidade com seus princípios. Em nossos dias, é muito importante que nossa fé não seja baseada em alianças humanas ou esforços próprios, mas na obra redentora de Cristo na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos reconciliou com o Pai. Então, nossa confiança e esperança devem estar firmemente ancoradas nessa verdade. Então, a história de Acás vai nos servir para lembrar de que mesmo diante da apostasia e das consequências da desobediência, Cristo continua sendo a nossa esperança e o nosso refúgio. Devemos buscar a Ele em todos os momentos, confiando em sua suficiência e seguindo seus ensinamentos. Que possamos aprender com os erros do passado e caminhar em obediência e fé, sempre centrados em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que a sua graça e misericórdia nos guiem em todos os dias de nossas vidas. Amém? Quero te incentivar que ore por arrependimento e perdão. Toda vez em nossas orações pedimos clamar para que possamos reconhecer nossos erros, nos arrepender sinceramente e buscar o perdão de Deus. Ore também por confiança em Deus em tempos de adversidade, que você centre os seus olhos a Cristo. Busque a face de Deus e confie sempre na providência dele. Ore também por restauração e renovação espiritual. Que ele nos restaure, nos renove, que ele possa nos trazer de volta ao seu caminho, que possamos buscar a sua face, permitir que ele nos transforme e purifique, tornando-nos então instrumentos úteis nas mãos dele. Amém? Que o Senhor te abençoe.